Sobre a questão do cetro de ferro. Do cetro de ferro, mas tinha uma outra questão também que o irmão falou. A questão do agora o meu reino não é daqui. Sim, isso. Agora não é daqui. Obviamente. Qual era a acusação contra Jesus? A acusação contra Jesus era o quê? Jesus Cristo, rei dos judeus, estava escrito em cima da cruz. Ele se declarou rei dos judeus e foi morto pela sentença de morte, porque ele meio que estava rebelando algumas pessoas contra o Império Romano. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele não estava tentando competir com César ou com Herodes ou quem quer que seja. Então, não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas o que eu concordo plenamente com o irmão é, inclusive, um dos postulados do amilenismo. Aliás, eu quero até que mudar, né? Melhor falar de escatologia inaugurada, né? De milenarismo, milênio inaugurado, não de amilenismo. A gente crê assim no milênio, só que não é literal. Esses 1000 anos são simbólicos, como o Salmo diz, né? Para Deus, um ano é como 1000 anos, e assim por diante. Então, nós cremos nesse postulado que é o já e o ainda não é? Ou seja, existem aspectos do reino que já estão presentes, mas não todos os aspectos, que só vão concluir quando, de fato, Jesus voltar. Sobre Jesus Cristo governar com um cetro de ferro, significa, de fato, entender aquelas duas figuras do Apocalipse, o cordeiro e o leão. Não é? É o cordeiro que foi morto, mas também é o leão de Judá. E quando ele voltar, não vai haver mais o Salvador, a possibilidade da salvação. Quando Jesus voltar, vai ser o julgamento. É o leão que está voltando, não é mais o cordeiro. O cordeiro já foi morto. Ele é agora o leão de Judá, que vai governar com um cetro de ferro e não vai agora... Aliás, é uma coisa interessante, né? Como nós entendemos, que a igreja vai estar sofrendo muito durante a grande tribulação. Todos esses horrores que o irmão falou. E o mundo liderado pelo diabo vai estar massacrando a igreja, colocando ela de joelhos. Aliás, uma coisa que a gente não discutiu era o que significa vencerá, não é? Da ideia de você se sobrepujar, não é? Eu entendo que é matar, né? Exatamente, mas não significa vencer a fé dessas pessoas, né? O que é muito importante ser destacado. Mas então, vai massacrar e vai botar o povo de Deus de joelho. E quando Jesus Cristo se manifestar em glória, a situação vai se inverter. Por que todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará? Está falando dos crentes? Não. Está falando dos ímpios. Sim. Porque eles vão perceber, quando Jesus voltar com um grande clangor de trombetas, né? Vai acontecer o efeito inverso. Aqueles que estavam sofrendo de joelhos se levantam e levantam suas mãos em gratidão, em glória a Deus. E aqueles que estavam imponentemente de pé, massacrando os cristãos, esses agora vão dobrar os joelhos e vão perceber que fizeram o caminho errado, a opção errada. A nossa repórter, ela foi aí a um reduto evangélico muito conhecido em São Paulo, a rua... Conde de Sarzedas. Eu acho que ela foi lá pegar opiniões a respeito de quem são os santos que o anticristo vai perseguir. Vamos ver o que ela apurou. Na sua opinião, quem serão os santos a quem o anticristo e o falso profeta perseguirão? Depois da grande tribulação, os que se converterem depois da volta de Jesus. Evangélicos, né? Os evangélicos. Tem certeza? Na minha opinião, seriam os evangélicos, na minha opinião. O anticristo e o falso profeta vão perseguir, você vai vencer? Difícil essa, hein? Bom, a Bíblia diz que após o arrebatamento, né, haverá a grande tribulação. É o momento que alguns teólogos, alguns estudiosos já dizem que o anticristo está em nosso meio. E haverá um povo que o ato deles vencerem vai ser na questão da morte física, porque muitos vão pressionar para confessar Jesus, para negar Jesus, e uma vez não negando Jesus, vão ser mortos, né? Eles vão perseguir o servo de Deus, mas só que eles não vão vencer. Muito bem, não vão vencer no sentido de dobrá-los, né? O que o Apocalipse 13:7 fala é de derrotar em termos de vida, né? Bom, o Maurício Machado, de Joinville, Santa Catarina, diz assim: o capítulo 13 deve ser lido no seu contexto imediato anterior, capítulo 12, e posterior, que é o capítulo 14. E ambos os capítulos formam a quarta seção de um total de 7 que o livro de Apocalipse contém. O renomado escatólogo William Hendrickson
diz o seguinte sobre a questão. Essa seção também cobre toda a dispensação. Começa com uma clara referência ao nascimento do Salvador, né, 12:5. O dragão ameaça devorar o filho varão. O filho é carregado para Deus e para o seu trono. O dragão agora persegue a mulher, 12:13. Como seus agentes, ele emprega a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. E a grande meretriz, a Babilônia. Essa sessão também termina com uma inspiradora descrição da segunda vinda de Cristo para julgamento. Logo, o capítulo 13 não nos diz nada sobre o povo de Israel, em particular, sendo perseguido no futuro, mas sim a igreja como um todo. Tem uma pergunta que eu estava pensando aqui, que talvez o pastor Marcos possa ajudar, que é o seguinte. O irmão falou que a razão pela qual Deus vai retirar a sua igreja é que a perseguição é como nunca aconteceu antes, alguma coisa muito terrível. Mas se há gente se convertendo durante esse período, Deus não estaria então criando duas classes de igreja, uma que ele privilegiou resgatando e outra que ele deixou sofrendo? Os que se converterem depois da tribulação realmente... Esses são menos queridos de Deus, então? Não são menos queridos de Deus, mas vão viver um momento histórico em que a graça vai se manifestar, mas em dias muito difíceis. Mas nós não entendemos, por exemplo, por que algumas pessoas nascem em países onde o evangelho é perseguido e são eleitos de Deus, conforme nós calvinistas que somos nós dois, cremos. Por que Deus permite ou decreta, para usar o nosso verbo preferido, por que Deus decreta que alguns eleitos seus nasçam em condições terríveis de perseguição, prisões, mortes, e outros nasçam em berço de ouro, no conforto, num país próspero, cheio de liberdade? Essas coisas estão escondidas nos decretos de Deus. Nós entendemos por quê. Eu concordo, mas não diz respeito a duas classes diferentes. Entendo, mas a questão se esconde na soberania, né? dele. Por que Deus retirou a sua igreja para não passar pela tribulação, segundo crê o pré-milenista especialista? Porque, conforme o irmão falou, para que não sofresse aquelas coisas horrendas. Certo. Ora, então, se a igreja é retirada para não sofrer o horror da perseguição, então existe aí uma sub-igreja que não é retirada. Bom, infelizmente o que existe de sub aqui é o tempo, né, que acabou. Infelizmente o programa chegou ao final, eu preciso dar o resultado da enquete e, se der tempo, a minha opinião. Segundo Apocalipse 13:7, os santos combatidos pelo anticristo serão, com 35%, o povo de Israel que se converterá na grande tribulação. Em segundo lugar, ficaram os crentes que falharam e por isso não foram arrebatados. E aí eu pergunto para quem votou nessa. Então, o crente, quando estava tudo bem, fracassou. Aí quando vem a perseguição é que ele fica firme? Poxa, sem o Espírito Santo ainda. Lamentável. Terceiro lugar, com 22%, os que não sabem. Não sei, ficou com 22%. E em último lugar, com 14%, os salvos, uma vez que o arrebatamento se dará em futuro posterior a isto. Em relação ao tema de hoje, eu creio que será a igreja que vai se haver com o anticristo e falso profeta. Eu creio numa tribulação dividida em duas partes. A primeira parte, a perseguição aos filhos de Deus, aos salvos em Cristo, movidas pelos inimigos da fé. Nessa nós vamos ter que nos haver. A segunda parte, o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. Essa nós não precisamos passar. Então eu creio que o arrebatamento da igreja será no meio da tribulação. Eu fico entre os dois, literalmente. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos amanhã com mais um Vejam Só.